Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre aceleração centrípeta. Para entender esse assunto bem direitinho, vamos pegar um átomo de hidrogênio. A gente tem um átomo de hidrogênio e ele vai ser o nosso exemplo. Vou desenhar aqui de cinza bem claro a trajetória do elétron ao redor desse núcleo do átomo de hidrogênio. Aqui a gente tem um elétron e a trajetória do elétron é uma circunferência. Bom, amarelinho, um elétron e no meio de branco a gente tem um próton. Aqui a gente tem um próton. Você vai observar o seguinte, a velocidade escalar desse elétron se mantém sempre a mesma, mas a direção dessa velocidade varia. E você aprendeu que se existe variação de velocidade, significa que existe uma aceleração. Se existe variação de velocidade vetorial, existe aceleração vetorial. Nesse exemplo, o vetor velocidade do elétron varia, mas o módulo da velocidade não. Por que isso acontece? Porque existe uma aceleração agindo na direção radial do movimento. Existe uma aceleração agindo na direção radial do movimento, apontada para o centro da trajetória. Tá, essa aceleração só existe porque existe uma força de interação entre o elétron e o próton. Existe uma força de interação entre o elétron e o próton. E a gente já aprendeu que força é massa vezes aceleração. Sempre que você tiver um movimento que não seja linear, um movimento curvilíneo, e o corpo que descreve esse movimento, mesmo sujeito à ação de diversas forças, por exemplo, uma força F1, uma força F2, uma força F3, mas um conjunto de forças tal que a resultante seja radial, você diz que essa resultante é uma resultante centrípeta. É muito importante você entender que a resultante centrípeta é uma resultante de outras forças. Você pode representar assim e também pode representar assim, F índice Cp. A esta força centrípeta está associada a uma aceleração centrípeta e a relação entre as duas depende da massa do corpo. Tá? Eu estou falando da massa desse corpo aqui de amarelo, que agora eu pintei de azul. Quanto vale essa aceleração centrípeta? Você calcula a aceleração centrípeta assim. É a velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio da trajetória. Se você lembrar que velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio, você também consegue calcular a aceleração centrípeta em função dessa velocidade angular. Bom, joga aqui dentro de V, vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R, esse R corta com esse, e a aceleração centrípeta também pode ser escrita como ômega ao quadrado vezes R. As unidades são as mesmas, a unidade de força é Newton, a unidade de aceleração ainda é metro por segundo ao quadrado. Tá joia? Sabendo disso, nós podemos até fazer um exemplo. Nós temos um corpo que se move numa trajetória curvilínea com uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a massa desse corpo é igual a 5 quilogramas. O raio da trajetória é de 2 metros. Se você quiser calcular a força centrípeta, é só lembrar que força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta e que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Substituindo os valores, como que fica essa força centrípeta? Massa, que é 5 kg, velocidade, que é 10, mas a gente precisa levar ao quadrado, sobre o raio da trajetória, que é 2. 5 vezes 10 ao quadrado, que é 100, sobre 2. Quanto que dá isso? Dá 5 vezes 100 por 2 é 50. 5 vezes 50,
250 newtons. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre aceleração centrípeta. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.